Bom dia! Hoje aqui no nosso canal nós estudaremos um dos principais movimentos que ocorreu na humanidade, durante a história da humanidade. E é ele o Renascimento Cultural. Isso mesmo, o Renascimento Cultural se deu início na Itália no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Bom, uma nova visão de mundo era vista por artistas, escritores e pensadores da época. O mundo se teletransportava da Idade Média para a Idade Moderna, onde a arte e o saber eles eram voltados para o mundo concreto e para a humanidade, com a sua capacidade em transformar o mundo. Uma das características mais importantes do Renascimento é opor-se a valores feudais, opor-se ao miticismo, opor-se também ao coletivismo e ao teocentrismo, principalmente. O fato mais importante do Renascimento, ou melhor, a característica mais importante, é o pensamento racional, onde tudo pode ser resolvido pela observação e pela razão. Mas nossa aula não está voltada hoje para nenhum dos tópicos apresentados no passado. Hoje, a nossa aula é sobre a arte renascentista. Isso mesmo, nós vamos falar um dos principais representantes do Renascimento Cultural. Lembrando que entre eles temos Nicolau Maquiavel, com o livro O Príncipe, temos Rafael Sanzio, que era pintor, e o nosso protagonista de hoje, Michelangelo. Isso mesmo, Michelangelo. Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simone, ou Miguel Ângelo, o nosso memorável Michelangelo, foi um dos principais representantes do Renascimento Cultural. Mas bom mesmo seria se nós pudéssemos conversar com o próprio Michelangelo, para que ele mesmo pudesse contar um pouco sobre sua história, influências vividas e tudo aquilo que foi vivido por ele, não é mesmo? Só que seria impossível, pois Michelangelo já morreu. E naquela época não existia TV, não existia rádio, muito menos internet. Contudo, o nosso canal conseguiu uma entrevista exclusiva com o próprio Michelangelo, onde ele relata tudo sobre sua vida, criação, influências vividas e também os seus conflitos com a Igreja Católica. Bom, chega de delongas e roda a entrevista. Isso mesmo, William. Estamos aqui na cidade de Caprise, na Itália, e esta casa onde eu me encontro é a casa onde nasceu, no ano de 1475, Miguel Ângelo, ou o nosso memorável Michelangelo. E hoje nós teremos 2 dedos de prosa com ele. Vamos lá? Bom, seu Michelangelo, conte-nos mais um pouco sobre sua história e todas as influências que o senhor recebeu desde jovem. Bom, meu caro, eu nasci aqui em Caprise, né, no ano de 1475 e desde já eu quero agradecer a toda a produção que vieram lá do Brasil, aqui para a Itália. Eu sou muito grato mesmo por vocês terem me dado essa importância tão grande. Obrigado, viu? E continuando a história. Bom, eu nasci aqui em Caprise, aos 6 anos de idade eu fiquei órfão. E assim, é uma coisa que mexe muito com o meu psicológico. Eu peço até perdão para vocês, mas eu fiquei órfão aos 6 anos de idade. Uma ama de leite cuidou de mim e o marido dela, eu associo isso, né? O marido dela era escultor e ele cortava mármore. E eu falo que a minha paixão Perdão. Eu falo que a minha paixão por esculpir, ela veio do leite desta mulher. Ela foi uma mulher muito abençoada e eu agradeço a ela, ao leite dela, que a minha paixão por esculpir veio dela. Com 13 anos, eu fui indicado por Domenico a ir estudar na escola de Lorenzo de Médici, né? E lá eu recebi grandes influências, né? Grandes influências de médicos, filósofos, e lá havia artistas de toda a Itália. Era algo assim esplendoroso, algo que todo artista deseja. E lá eu recebi influências de médicos, principalmente,
E foi daí, dessa influência, que veio o grande amor pela anatomia, né? Onde médicos eles dissecavam cadáveres. Bom, eu acho que esse é o ponto que todos esperavam que chegasse, todos os de casa. Bom, seu Michelangelo, conte-nos mais um pouco sobre o seu interesse pela anatomia e os seus conflitos com a Igreja Católica. Bom, isso mesmo. Como eu já tinha dito, né, citado, o interesse pela anatomia se manifestou em mim desde adolescente. E foi por isso que a Igreja Católica me perseguiu muito mesmo. Foi algo assim, incansável da parte deles. E por muito tempo eu tive que dissecar cadáveres, escondidos de todos, de toda a sociedade. Mas eu queria a perfeição em minhas obras. Eu queria a perfeição, cada detalhe era muito importante. Como o corpo funcionava, cada movimento voluntário e involuntário dos músculos era muito importante para eu poder expressar isso em minhas obras. Então eu sou muito grato à anatomia. Então, meu caro, mas foi aí que para agradar a igreja, né, eu tive que pintar o teto da Capela Sistina. Foi um projeto muito grandioso, muito esplendoroso, isso eu não posso negar. Foi muito grandioso, pois eu demorei 4 anos e meio para acabar este projeto. E ao final deste projeto, meu caro, eu tive vários problemas de saúde. Eu tive um problema aqui no meu pescoço, onde eu não posso virar mais com muita força. Perdão. Eu não posso virar ele com força, com rapidez. E foi um projeto esplendoroso, eu admito, mas que acabou com a minha saúde. Isso eu posso garantir. Bom, meu caro, uma coisa que eu não entendo e que a igreja, depois de um tempo, aceitou como verdadeiro e necessário, é que a dissecação, nesta época em que vivíamos, na época que eu pintei o teto da Capela Sistina, a dissecação era necessária, meu caro, pois naquela época existiam muitas mortes inexplicáveis. Ninguém entendia por que a pessoa morria ou eram mortes, meu caro. De se perguntar o porquê. Então a anatomia, a dissecação de cadáveres se fazia necessário. E no final da Idade Média, como dizem vocês, a igreja ela admitiu que era necessário e ela tomou frente de tudo, né? Mas não podemos deixar de citar que este foi um período em que a igreja começou a perder poder. Bom, seu Miguel, já que o senhor tocou em Capela Sistina, que tal o senhor comentar um pouquinho sobre cada obra que o senhor fez e as que o senhor acha as mais importantes? Bom, meu caro, uma das principais obras de arte que eu acho que são as mais importantes foi o teto da Capela Sistina, não é mesmo? A criação do homem, fiz também Pietà, fiz Moisés, né? São vários, inúmeros, né? Se você perceber uma curiosidade sobre mim, que eu não sei se vocês na época de vocês perceberam, mas é que eu sempre tentava encaixar em minhas pinturas órgãos do corpo humano. Como, por exemplo, na Capela Sistina tem alguns retratos, né, de pessoas que formam rins, formam pâncreas, formam até coração. E se você perceber, tem um também, que eu lembro até hoje, que ele forma um útero, aquele lá esplêndido. Na criação de Adão também, você pode perceber, na parte onde Deus está chegando naquela nuvem repleta de anjos, você pode perceber que tem o formato de um pâncreas. É algo esplendoroso. Eu tenho... Eu tenho que admitir, a minha paixão pela arte e pela anatomia é algo que me atinge muito e eu adoro.
Claro, perdão, eu errei. Na criação de Adão não é um formato de um pâncreas, não. É o formato de um cérebro. Isso, perdão, é que a minha mente está um pouco falha e eu não me lembro mais de tantas obras que eu fiz, não é mesmo? Eu quis fazer em formato de cérebro, pois Deus representa o comando. Eu quis dizer que o homem é o corpo e Deus é a mente. Foi por isso. Bom, Michelangelo, eu não tenho palavras para agradecer essa entrevista e eu quero desde já deixar o nosso obrigado do futuro por tudo aquilo que o senhor pôde contribuir, tanto nas artes, mas principalmente na medicina. A medicina contemporânea não seria a mesma sem os seus suplementos, sem as suas colaborações. Eu agradeço mesmo de coração, senhor Michelangelo. Muito obrigado. Bom, e se o senhor pudesse deixar uma frase para o futuro, qual seria ela? Bom, meu caro, eu falo que uma frase que me toca muito e eu acho muito importante repassá-la é a seguinte: o maior perigo para todos nós não é ter um objetivo muito grande e então fracassar, mas é ter um objetivo muito pequeno e alcançá-lo.